Meu Deus e meu Pai, desde já, Senhor, quero me achegar à Tua presença com temor e tremor, Pai, para Te pedir, ó Deus, misericórdia, Senhor Jesus, sobre a vida dos Teus servos e bênçãos sem medidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, Pai, aquele que dizimou e ofertou na casa do Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor da glória, seus celeiros, sua casa, sua família. Senhor da glória, derrama sobre ele uma chuva de bênçãos, que o Senhor venha abrir portas onde não há portas, que o Senhor venha trazer a providência, que o Senhor venha, Senhor da glória, multiplicar nos celeiros dos teus servos. Repreender também, Senhor, o devorador, o migrador, Pai, o consumidor, Senhor da glória, que o Senhor venha repreender no nome de Jesus, Pai. Desde já, Senhor, eu te entrego os teus servos nas tuas mãos, Senhor. Faz conforme a tua vontade na vida de cada um, é o que eu te peço. Amém. Senhor meu Deus, também quero estar te apresentando o teu servo, Senhor. Ele está incumbido de trazer a tua palavra, que o Senhor venha derramar um conhecimento sobre a vida do teu servo, que ele não venha falar de si mesmo, mas para que ele venha falar do alto, que através, Senhor, do teu servo, o Senhor utilize-o como um canal para as nossas vidas. Usa, Senhor, ele como instrumento nas tuas mãos. Derrama da tua graça, da tua sabedoria, enche o Senhor do teu Espírito Santo, faz com que ele venha transbordar neste altar, porque estamos sedentos, Senhor, para escutar a tua abençoada palavra. Senhor, sê conosco, Pai, toma o primeiro e último lugar deste culto, é o que eu te peço e já te agradeço em nome do teu filho amado Jesus, amém. Vamos saudar nosso pastor com a salva de palmas em nome de Jesus. Glória a Deus. Querida igreja, eu vos cumprimento a todos na paz do Senhor, amém. Sente-se, por favor. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Quero aqui externar a minha alegria em poder estar aqui nesta casa, nessa noite. Casa essa, casa de oração, aleluias. Este lugar é um lugar onde Deus se faz presente, amém, amada igreja? Quantos creem que Deus estará aqui neste lugar, amém? Então estar aqui nesta noite, isso nos traz muita alegria, porque Deus tem mostrado a sua fidelidade para com esta igreja. Muito me alegro em poder estar aqui ao lado do nosso presbítero Ivanilson, do obreiro Marcelo, juntamente com sua esposa obreira Fernanda, rever nossos irmãos e irmãs, rever aqui o Samuel, glórias a Deus. Então, nós muito nos alegramos, porque verdadeiramente Deus, Ele tem cuidado de nós, irmão Marquinhos, aleluias. O Senhor, amados, é o Senhor da sua obra. Esta obra é de Deus. Esta igreja é de Deus, o ministério de Sião é um projeto de Deus. E por mais que as situações adversas se levantem, nós sempre permaneceremos firmes em nosso propósito, porque o Senhor é o Senhor da igreja, aleluias. Então muito nos alegra em ver a fidelidade de Deus cuidando desta obra, cuidando desta igreja, e com certeza, amados irmãos, grandes coisas tem o Senhor ainda a fazer por nós. Minha diaconisa Elisana, feliz em estar revendo minha irmã, aleluias. Uma mulher de fé, perseverante, uma mulher que tem orado
muito por esta obra e Deus está respondendo às suas orações. Aleluias. Eu queria que, antes de ministrarmos a palavra de Deus, nós temos aqui um bom tempo e Deus, Ele tem se feito presente nesta igreja por meio da sua palavra. A palavra de Deus tem a primazia neste altar. Aleluias. E Deus, Ele tem algo a falar ao nosso coração nessa noite. Aleluias. Eu queria louvar ao Senhor com a igreja, antes de lermos a mensagem nessa noite. Você já começa aí a ver na sua Bíblia, livro de Colossenses. Colossenses, você vai aí já deixar preparada essa mensagem. Colossenses 1:23. Estabilidade cristã. Vamos falar hoje sobre isso. O crente ter estabilidade. Glórias a Deus. Amém? Mas antes eu quero louvar ao Senhor com este louvor. É um louvor maravilhoso. Eu não sei quais as provas, as tentações que você tem enfrentado, mas todas essas coisas vão passar. Amém? Aleluias. Vê um dó maior, vê se dá certo aqui. Aleluias. Nenhuma condenação há. Tá bom essa altura? Mais alto um pouquinho, um tomzinho maior, mais alto. Aleluias. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir a acusação do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Louva o Senhor comigo nessa noite. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. É a palavra de Deus, aleluias. E ver que o passado ficou para trás. Aleluias. E saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há. Em ti, querido Senhor, nenhuma condenação, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil, mas nenhuma
Aleluias. Para quem está em ti, querido Senhor. Quantos podem glorificar a Jesus? Oh, aleluias, mais forte para o Senhor nosso Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1 e versículo 23. Aleluias. Colossenses, capítulo 1 e versículo 23. Glória a Deus. Apenas um versículo para a nossa meditação nessa noite. Colossenses capítulo 1 e versículo 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, amados irmãos? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra nessa noite. A tua palavra tem a primazia neste lugar, Senhor. E queremos aqui termos a oportunidade de sermos orientados, de sermos doutrinados por meio da tua palavra. E assim tenhamos, ó Deus, edificação nesta noite por meio da tua palavra. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amados. Podem se sentar. Amém. Pedirei a sua atenção, né? Que você possa tomar o seu assento. Glória a Deus. Para ouvir a palavra de Deus. Aleluias. É muito gratificante, amados irmãos, podermos estarmos aqui reunidos nessa noite em um culto de ensino, porque é por meio da palavra de Deus que a igreja recebe a edificação. Não há outro meio pela qual o crente tenha uma vida edificada que não seja por meio da palavra. Por isso é que nós nos preocupamos sempre em trazer a importância da palavra de Deus na vida da igreja. Aleluias. É importantíssimo este culto, que requer de cada um de nós o empenho, o interesse, o desejo, a vontade de estar presente. Porque é por meio da palavra, amada igreja, é que você poderá vencer as investidas do inimigo contra a sua fé. É por meio da palavra, amada igreja, que você terá a capacidade de enfrentar as adversidades que a vida nos traz. Porque todo cristão, ele enfrenta adversidade na sua vida. E é por meio da palavra que o crente, ele é revestido para vencer essas adversidades, para vencer os problemas que se levantam contra a sua vida. É por meio da palavra que o crente recebe de Deus a força necessária para ele prosseguir na sua caminhada de fé. Então, amada igreja, é importante que você sempre tenha esse desejo de se aprontar, de se arrumar, de aprontar a sua família, seus filhos, alertar o seu esposo, a sua esposa: olha, hoje é terça-feira, vamos para o culto de ensino.
porque Deus tem uma palavra para as nossas vidas lá na igreja. Então coloque isso no seu coração, aconteça o que acontecer, aleluias, mas esforça-te para estar na presença do Senhor. Então hoje, aleluias, você escolheu a melhor parte. Jesus entra na casa de Marta e de Maria. Maria ficou ali preocupada com os negócios de sua casa, aleluias, preocupada com a melhor forma de apresentar o seu lar para Jesus, de deixar as coisas tudo no seu lugar, enquanto Maria parou para ouvir a Jesus. Eu acredito, meu querido e minha querida irmã, que a sua vida de alguma maneira sofre alguma agitação. De alguma forma você tenha andado ou andada preocupada. Alguma coisa tem te trazido preocupação. Talvez alguma situação que você está enfrentando tenha te tirado o sono. Alguma coisa que você está enfrentando tem te trazido preocupação à sua vida. Ei, mas nessa noite eu quero te chamar a você a parar para ouvir Jesus falar com você. Aleluias. Ele vai cuidar da sua vida. Não andeis ansiosos quanto que haver de comer, quanto que haver de vestir. Aleluias, porque o vosso Pai Celestial, Ele cuidará bem de você. Então pare sempre, amada igreja, para ouvir a palavra de Deus, porque ela é de fundamental para as nossas vidas. Quando nós, amados, nos deparamos com esse texto de Paulo falando à igreja de Colossos, Paulo estava trazendo uma advertência para a igreja. Aleluias. Eu, como ministro de Cristo nessa noite, é minha responsabilidade trazer advertência à igreja do Senhor nesses dias atuais, para que nenhum de nós venhamos a nos movermos de nossa fé. Aleluias. E Paulo estava preocupado com a igreja, aleluias, porque na sua época havia alguns que queriam introduzir falsa doutrina, falsos ensinamentos ao seio da igreja, aleluias. Na época de Paulo, aleluias, já havia alguns religiosos, já havia alguns mestres, já havia alguns conhecedores da lei que queriam introduzir um outro evangelho que não era o evangelho de Cristo, aleluias, dentro da igreja, querendo trazer perturbação à igreja de Jesus. Aleluias. Não é diferente de hoje, amada igreja de Jesus. São muitos que têm se introduzido ao nosso redor, em nosso meio, querendo trazer perturbação no meio da igreja, querendo trazer, amados irmãos, ensinos herégicos, aleluias, para o seio da igreja, querendo negar a fé, querendo negar a ressurreição de Cristo, querendo negar o sacrifício do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que Deus levanta homens de Deus, aleluias, para rebater, aleluias, estes falsos ensinos. Louvado seja o nome de Jesus, a fim de preservar a fé da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo estava preocupado. E ele escreve à igreja do Senhor dizendo: louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus, que os irmãos deveriam permanecer na fé. Louvado seja Deus, que eles não movessem da sua fé. Colossenses capítulo 1 e 23. Louvado seja o nome do Senhor. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar
da esperança do Evangelho. Aleluias. A advertência para nós hoje, amados, é para que nenhum de nós que estamos aqui, aleluias, venhamos nos afastarmos da esperança que Cristo tem colocado em nosso coração. Os falsos mestres estão aí em nossos dias atuais. Os falsos pastores enganadores estão aí atuando em nossos dias atuais. Os falsos profetas estão aí atuando no meio do povo, aleluias, trazendo uma nova revelação para a igreja. Mas eu quero dizer, amados, que estas novas revelações, que este falso evangelho que estão anunciando, eles não irão superar a verdadeira revelação da palavra de Deus. Ei, amados irmãos, o livro está em nossas mãos, a verdadeira revelação está em nossas mãos, aleluias. Não existe este evangelho que estão sendo pregado, aleluias, trazendo, querendo introduzir dentro do que já está escrito uma nova revelação, uma nova palavra, um novo evangelho. Não, o evangelho é esse a qual nós pregamos, o evangelho da fé, aleluias, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que perdoa. Louvado seja o nome de Jesus. O evangelho que prepara o homem e os leva para o céu. É este evangelho ao qual nós cremos, é este evangelho ao qual nós anunciamos e da qual nós não podemos mover de nossa fé. Paulo está advertendo a igreja que estava sendo atacada pelos falsos ensinos. Os falsos mestres da época estavam querendo trazer heresias para dentro da igreja, cultuando até mesmo aos anjos. E isso não é inadmissível. Se adora só a Deus. Aleluias. A adoração é só ao Senhor. Aleluias. Por isso aqui nessa noite eu quero vos falar sobre a estabilidade do cristão diante de tudo que nós acompanhamos no nosso presente mundo, diante de tantos evangelhos, de tantas formas em que as pessoas expressam a palavra e muitas das vezes trazem engano ao povo. É necessário o crente ter estabilidade. Aleluias. Porque quando esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses falsos pastores encontram crentes sem estabilidade, essas pessoas elas são enganadas facilmente. Por isso que o crente que tem a doutrina no seu coração, ele não se move da sua fé. Aconteça o que acontecer, irmão Marquinho, ele está ali firme em Jesus, porque é Jesus que nos salva. Nós não estamos firmados nos homens, nós estamos firmados em quem? Na rocha que é Jesus. Aleluias. Os homens Deus levanta para que possa estar administrando, cuidando, guiando, pastoreando as ovelhas a qual o Senhor chama para o seu aprisco. Mas o Senhor da igreja é Jesus, Ele é o cabeça. Louvado seja Deus. Então muitos ainda não entenderam, muitos falsos profetas ainda não entenderam, eles estão se colocando como o cabeça da igreja, e o cabeça é Jesus. Eu sou corpo, você é corpo, Cristo é o cabeça. Eu costumo dizer o que o apóstolo Paulo diz, amados irmãos, aleluias, que nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. Eu não sei se eu sou o braço, eu não sei se eu sou a perna, eu não sei se o Ivanilson é a orelha, eu não sei se o Samuel é a unha, eu não sei se a sua esposa é o olho, eu não sei que parte do membro você é. Uma coisa eu sei, que você é parte do corpo de Cristo, no qual Cristo é o Senhor da igreja. Amados irmãos, é muita arrogância
daqueles que se opõem à vontade e à palavra de Deus, querendo ser dominadores da igreja, dono da igreja. Ei, o dono da igreja é Jesus. Fomos comprados pelo seu precioso sangue. É isso que termos a ciência e termos a estabilidade. Você tem que ter estabilidade na fé. Você não pode estar em dois pensamentos. Será se eu vou? Será se eu fico? Será que Deus me quer eu como uma cristã mesmo? Ou será que eu vou lá para o mundo? O que é que eu estou fazendo aqui? Será que é isso que Deus quer para mim? Ei, irmão, tenha estabilidade. Você não pode estar em dois pensamentos. Pastor, e o que é estabilidade? Amados, estabilidade é a qualidade de estável. Estabilidade é firmeza, solidez. Estabilidade, amados, é permanência, é equilíbrio. Tudo isso você tem que ter. Ah, pastor, estão falando de mim lá na esquina. Tenha firmeza, tenha equilíbrio, tenha vida estável. Deixa falar. Oh, pastor, meu patrão me xingou. Tenha solidez, tenha firmeza, tenha equilíbrio. Deixa ele xingar. Ore por ele. Ore por ela. Oh, pastor, eu estou sendo perseguido ou perseguida por causa que eu estou na igreja. Tenha firmeza, tenha equilíbrio, tenha solidez, tenha permanência. Se o próprio Jesus foi perseguido, porque você não pode ser? Mas não mova-se da sua fé. Tudo que se levantar contra a sua vida, querido irmão ou querida irmã, é para tentar te mover da tua fé. É para fazer com que você desista. E você não vai desistir. Por quê? Porque você tem estabilidade. Você vai dizer, como disse o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Então, amados, aconteça o que acontecer, você vai permanecer firme. Vamos ver aqui algumas características da estabilidade. Quem tem estabilidade, amados, ele não se move do seu propósito. Quando nós somos chamados por Deus, nós somos chamados para um propósito. Às vezes a pessoa diz: ah, eu não tenho muita importância dentro da igreja. Ah, eu sou mais um membro dentro da igreja. Ah, ninguém olha para mim. Ei, antes de você pensar que ninguém está olhando para você, deixa eu te dizer uma coisa: Deus está olhando para ti, queridos. Acalma o teu coração, sossega a tua alma. Deus está olhando para ti. Deus está olhando para a tua vida, Deus está cuidando de ti. Alegra o teu coração, alegra a tua alma, tenha firmeza, tenha estabilidade na sua vida. Não se mova da sua confiança, do seu propósito. Você foi chamado por Deus para servir. É por isso que nós estamos aqui, porque nós somos chamados para servir. Por isso nós temos um propósito. Então a primeira característica de quem tem estabilidade é que ele não move-se do seu propósito. Deus te chamou, Deus te trouxe para este lugar, Deus te transformou, te libertou, te deu nova vida em Cristo, para que você tenha um propósito de servir a Ele. Olha só o que diz aqui, 1 Coríntios, você pode abrir a sua Bíblia, capítulo 15, versículo 58, diz assim: olha, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Isso aqui, amados, é ter propósito. Isso aqui, amados, é ter estabilidade. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo está falando para a igreja de Coríntios: ei, amados irmãos, sede firmes. Se alguém tem procurado te remover da fé, se alguém tem te criticado, se alguém tem zombado de você, se alguém tem dito que você não vai vencer, que você não vai superar, se alguém tem querido te entristecer o teu coração, se o teu marido tem se levantado contra você, se a sua esposa tem se levantado contra você, se os filhos não estão contribuindo para que a sua firmeza na fé, ei, Deus está falando para ti nessa noite. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Seu trabalho não é vão. Em você estar aqui nessa noite, não tem sido em vão a sua vinda. Você está sendo fortalecido em Deus pela sua palavra. Então o crente que tem propósito, ele está firme, ele é constante, está sempre na presença de Deus, está sempre participando das atividades, ele é constante no louvor, ele é constante nos instrumentos. O crente que tem estabilidade, ele é constante na oração. Ele não é aqueles crentes, Maria vai com as outras, ei irmão, vai para onde? Eu vou para a oração, ei, ora por mim. Não, ele é um crente constante, que tem estabilidade, e ao invés de ele pedir para que alguém ore por ele, não, ele vem orar pelos outros. Ele é constante, ele é firme, por quê? Porque ele tem estabilidade. Ele sai para fazer o ID de Jesus, ele prega, anuncia a palavra de Deus. Aquele crente que tem estabilidade é constante, é aquele crente que colabora, que ajuda, que participa, que limpa a igreja, que lava as cadeiras, né? Amados irmãos, trabalhar para Jesus, não há nada melhor e nada mais compensador do que você poder fazer algo na casa de Deus, e isso é ter vida com estabilidade, porque você está firme, está constante na presença de Deus. Ele não fica com a sua mente vazia. Ele está sempre se preocupando em fazer algo para Deus, porque ele tem o quê? Propósito. Ele tem propósito de servir ao Senhor. Olha só o que diz aqui em 2 Tessalonicenses 2:15. Nos diz assim, olha: então, irmãos, estai firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, sejam por epístolas nossas. Então é importante o crente reter o que é bom. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, ouça uma coisa aqui nessa noite. Se muitas situações têm vindo aos teus ouvidos, tentando te mover do propósito de Deus para você, deixa passar. Nós temos que reter o que é bom para nossas vidas. Absorva só o que seja bom para você, para o teu crescimento espiritual, né? Para o fortalecimento da tua caminhada de fé. Então, amados, quem tem estabilidade, o cristão que tem estabilidade, ele não deixa se mover do seu propósito, porque ele está firme. Aleluias. O crente que tem estabilidade, amados, ele anda segundo o mesmo Espírito. O Espírito de Deus é aquele que guia a igreja. Ele deixa, o cristão que tem estabilidade, ele deixa ser guiado pelo Espírito. Aleluias. Se hoje estamos aqui nesse culto de ensino, é porque o Espírito Santo nos guiou para estarmos aqui. Deus te trouxe aqui. Eu tenho a certeza que muitos dos irmãos aqui tiveram um dia difícil, trabalharam até a noite ou pela final da tarde, acordaram cedo, tiveram um dia muito puxado,
cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando das coisas, aprontando almoço, cuidando da janta. E tudo isso acarreta em nosso corpo físico um cansaço, né? Uma fadiga. Mas esse cansaço, essa fadiga, amados irmãos, quando nós que andamos segundo o Espírito de Deus, aleluias, quando nós lembramos que temos propósito, que andamos segundo o Espírito, nós nos levantamos e dizemos: eu vou servir ao Senhor, eu vou estar na presença de Deus, aleluias. Nós usamos as mesmas palavras de Davi no Salmo 122, aleluias. Mesmo cansado, mesmo fadigado, mesmo com o corpo arrebentado, aleluias, nós dizemos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é aqui na casa do Senhor que as nossas forças são renovadas, aleluias. Você vai amanhecer o seu dia, amado irmão, amada irmã, renovado, renovada na presença de Deus. Porque nós estamos na presença do renovador, aleluias, na presença do Deus que nos restaura, que nos dá força, aleluias. A Bíblia diz que Deus dá força ao cansado. Nessa noite sairemos daqui revigorados, restaurados, fortalecidos na presença do nosso Deus. Você vai me dizer, aleluias, amanhã você vai amanhecer 100% recarregado a sua bateria, aleluias, porque é o Espírito Santo que te renova, aleluias. O crente que tem estabilidade é segundo o mesmo Espírito, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O crente que tem estabilidade, ele resiste o diabo. Nós temos um adversário, amados, que peleja contra as nossas vidas. Nós não podemos subestimar o inimigo. O inimigo é sujo, ele é sagaz, ele é astuto. E aí o crente que tem estabilidade, ele precisa resistir ao diabo. O diabo, ele sempre vai se opor à igreja do Senhor, porque ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo. E você está hoje aqui, neste culto de ensino, Deus te trouxe para que você possa aprender a ter estabilidade na presença do Senhor, na sua caminhada de fé. Sabendo de que você, nós precisamos resistir o diabo. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Aleluias. Crente que tem estabilidade, aleluias, ele resiste ao diabo. Olha só o que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. A qual resistir firmes em quê? Na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém, amada igreja? Então, o cristão que tem estabilidade, ele tem que ter a ciência de que nós temos um adversário, que ele vai estar sempre ao derredor, procurando a quem possa tragar. Ele não está feliz com você, viu, irmão, irmã? Ele não está satisfeito porque você está aqui, mas ele é um derrotado, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá no mundo. Aleluias. Resista firme na fé. É por meio da fé que nós resistimos ao diabo. Ele vai se levantar, mas você resiste. E a palavra está dizendo para nós, amados, resistir firmes na fé,
porque as mesmas aflições que eu e você passa, outros irmãos no mundo estão passando também. Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aleluia. Nossos irmãos no mundo, irmãos, estão também sendo afligidos pelo inimigo. Não é algo peculiar seu ou meu, não. O inimigo, ele estará sempre lutando contra a igreja do Senhor, para querer derrotar a igreja do Senhor, para querer tirar o crente da sua caminhada de fé, para querer destruir os filhos, as famílias, os casamentos. O diabo sempre estará, amados, trabalhando para desfazer aquilo que Deus fez. Mas o crente que tem estabilidade, ele resiste firme na fé, e o diabo vai ter que sair, o diabo vai ter que se retirar. Resista. Clame ao sangue de Jesus, clame ao nome de Jesus quando o inimigo aparecer a você, aleluias. Use da autoridade da palavra que Deus pôs em teu coração. O diabo tentou por inúmeras as vezes derrubar a Jesus, simplesmente para fazer com que Jesus o adorasse. Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus lá no deserto, o diabo foi por 3 vezes tentá-lo, mas Jesus resistiu, aleluias. Jesus resistiu por meio da palavra. O crente que tem a palavra na sua vida, no seu coração, aleluias, ele resiste às investidas do diabo, aleluias. O diabo, ele vai vir fazer muitas propostas a você, mas você vai resistir, porque a maior proposta você já recebeu, que é a proposta de vida eterna, aleluias. Resista, aleluias. O crente que tem estabilidade, ele persevera nas provas. Amados, nós temos que ter esta confiança. É muito cômodo para servir a Deus quando tudo só está bem. Eu vou servir a Deus só quando as coisas melhorarem. Eu vou servir a Deus só quando eu estiver empregado, ganhando bem. Eu vou servir a Deus quando eu conquistar a minha casa própria. Quando eu me casar, tiver uma família, é que eu vou servir a Deus. Amados irmãos, nós temos que servirmos ao Senhor em toda e em qualquer situação, principalmente quando as provas vierem contra nós, porque vai vir, aleluias. E é necessário que o crente que tem estabilidade, ele seja crente na bonança e na escassez. É necessário que ele seja crente em qualquer situação. Se você está sendo provado, permaneça na prova, porque ela vai passar. Eu não me preocupo muito quando eu chego para algum irmão e pergunto: irmão, como é que está? Está tudo bem? Ô irmão, estou passando uma prova. Glória a Deus. Eu ficaria preocupado se você estivesse parado ou voltado para trás. Mas você está passando, é sinal que Deus está contigo. Continua na caminhada, continua na perseverança, continua na firmeza, continua firme, aleluias. Aconteça o que acontecer, permanece firme. Pastor, estou enfrentando dificuldades no meu relacionamento com meu esposo. Permanece aí, fica firme, segura firme. Pastor, estou enfrentando provações no relacionamento com minha esposa. Ei, permanece, irmão, segura firme com o Senhor, aleluias. Pastor, estou passando uma prova muito grande lá no meu trabalho. Ei, não se desespera, Deus está trabalhando por ti, aleluias. Pastor, eu estou sendo provado espiritualmente. Ei, meu amado irmão, resiste, aleluias, mais um pouquinho, Deus
Deus, Ele vai zelar pela sua fé e pela sua vida. Persevera na provação. O crente que tem estabilidade, ele não desiste. Ele vai passando pela prova dando glória a Deus. Ele não murmura. Ele começa a louvar o Senhor quando as provas aumentam na sua vida. Ele louva o Senhor, aleluias. Ele dobra o seu joelho. A Bíblia nos diz, aleluias, se está passando prova, ore. Não murmure, não reclame. Deus só nos prova até onde nós podemos suportar. Deus não nos prova além de nossas forças. Então, quem tem estabilidade, ele persevera nas provas. Ô pastor, já coloquei currículo em todo lugar, pastor. Ei, esses dias a tua prova vai acabar. Aleluia. Vão te chamar. Glórias a Deus. Você vai receber a ligação. Glória a Deus, aleluias. Aquele e-mail que você faz tempo que está esperando a empresa responder, ela vai responder, glórias a Deus, porque a tua prova vai passar, as portas vão se abrir, porque Deus não nos prova além de nossas forças. O diabo quer te tirar da igreja. O diabo quer que você volte para o mundo novamente, aleluias. Mas você não vai abandonar a igreja. Você não vai voltar mais para servir ao mundo, porque a igreja é do Senhor. Você foi chamado com um propósito. Você foi escolhido por Deus. Você vai permanecer perseverando na prova, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhã. Creia nisso. Aleluias. E a palavra do Senhor nos diz, amados, em Tiago capítulo 1, versículo 12: e sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas a quem perseverar até o fim, este será salvo. Seremos odiados, seremos perseguidos, até mesmo pelos da nossa própria família. Mas Jesus está dizendo para nós, aleluias, que mesmo diante das perseguições, mesmo diante das provações, mesmo diante das afrontas que temos enfrentado, persevere até o fim, que será salvo. Glórias a Deus. Tiago ainda diz: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, aleluias, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, amado irmão, como será lindo naquele dia, como será glorioso quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, aleluias, e o Senhor nos coroarmos. Louvado seja Deus. E você será recebido pelo Senhor. Você receberá do Senhor essa coroa de glória na eternidade, pela sua perseverança, pela sua firmeza, aleluia, pelo seu servir ao reino de Deus, porque você deu ouvido à palavra de Deus e não aos homens. E isso, amados, é algo incomparável com as coisas desta vida. É nós podermos sermos recebidos pelo Senhor. Sedes pacientes. A palavra do Senhor nos diz, aleluias, Tiago 5:11: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aleluias. Sede pacientes, amados, no sofrimento. Hoje nós estamos sofrendo porque há um propósito, aleluias, de Deus. Muitas das vezes na nossa luta, na nossa provação, no nosso sofrimento,
Deus, Ele quer trabalhar em nossas vidas. Deus quer nos moldar. Deus, Ele quer nos capacitar, aleluias, há sempre um propósito de Deus. Então, aqui está esta palavra: ouvistes a paciência de Jó, tudo que Jó passou, enfrentou, amados, e qual foi a recompensa? Pela sua perseverança, pela sua paciência no sofrimento, aleluias. Por isso, confie no Senhor, aleluias. Ser estável, amados, aleluias, na presença do Senhor, com a ajuda de Deus. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, é Deus. É Deus que nos dá a firmeza. É Deus que faz com que nós estejamos aqui. É Deus que traz em nós o reconhecimento, a gratidão pelo que Ele tem feito por nós. Aleluias. E olha só, para mim encerrar, o que Deus fala a nós na sua palavra: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do inimigo. Amém? O Senhor é fiel, igreja. O Senhor é fiel contigo, irmão obreiro Marcelo. O Senhor é fiel com a tua família. O Senhor é fiel contigo, presbítero Ivanilson. O Senhor é fiel com você, minha amada irmã. O Senhor é fiel com você, amado irmão. O Senhor é fiel com esta igreja. Aleluias. E o Senhor nos guardará do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluias. Saulo de Tarso se levantou contra a igreja do Senhor. O Senhor foi até ele no caminho de Damasco, aleluias, e derrubou ele do seu cavalo e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro será para ti recalcitrar contra os agrilhões, aleluias. Louvado seja Deus. Quem persegue a igreja do Senhor persegue a Jesus, e quem persegue a Jesus será derrubado do seu cavalo, será derrubado da sua posição, aleluias, porque a igreja é de Deus, a obra é santa, a igreja foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Permaneça, igreja, porque o Senhor é quem te ajuda. Oh, aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Aleluias. O Senhor é quem nos ajuda. Tenha estabilidade. Não se desvie do foco. Não se desvie do alvo. O alvo é Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Santo é o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos firma, Ele é quem nos dá estabilidade. Deus poderoso, Aleluia. digno de louvor. Tu és digno, Senhor, digno de louvor. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Querida igreja, me sinto maravilhado em ter a oportunidade de ter estado aqui com vocês nessa noite. Oro a Deus que mais vezes possamos estarmos aqui junto com vocês. Quero aqui rogar as orações dos santos por mim, por minha casa. Continuemos orando pelo Ministério de Sião, orar pela obra aqui do Ministério de Sião em Horizonte, pela vida do pastor Marcos, os obreiros, todos que cooperam com esta obra, nossas igrejas. Muito me alegro em ver o agir de Deus
em nossa igreja aqui em Horizonte, no Ministério de Sião. Mais coisas Deus tem que fazer ainda por nós. Amém? Aqui eu quero agradecer essa oportunidade, passar aqui o término do culto para o nosso dirigente, obreiro Marcelo, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que palavra maravilhosa, né, irmãos, para as nossas vidas. Um alimento vindo direto do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para encerrar o nosso culto, né? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Mais uma vez, Senhor, quero me achegar à Tua presença, ó Deus, para Te pedir que nos leve em paz, Senhor, para as nossas casas, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre as nossas vidas, que o Senhor venha repreender, Pai, todo espírito maligno, toda ação, Senhor, do adversário das nossas almas, que o Senhor venha lançar por terra todo dardo, toda seta, toda, ó Senhor, cilada do inimigo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Nos guarda, nos livra, ser conosco a todos os momentos, que o Senhor venha estar conosco, ó Deus, que queremos sentir a Tua santa e gloriosa presença, que o Teu Espírito Santo venha estar conosco em todos os momentos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, é o que eu Te peço, nos dá uma boa noite de sono, e nos dá o resto da semana na Tua presença, na Tua gloriosa e santa presença, Pai, é o que eu Te peço e já Te agradeço no Teu nome e do Teu Filho amado Jesus, amém. Nosso pastor dando as bênçãos apostólicas. Levante a sua mão direita aos céus, que o amor de Deus nosso Pai, a graça que é em Cristo Jesus nosso Senhor, e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. A igreja diz amém. Amém. Deus abençoe a todos.